Olá, Kênia, seja bem-vindo. Olá, Leidiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Carol, Valber, sejam bem-vindos. Tudo bem, Valber? Um prazer tê-lo aqui. Dr. Guilherme Carneiro, é um prazer. Olá, Franco. Como é que vai, Dr. Franco? Tudo bem? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Oi, Ana Luísa. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Julice. Tudo bem, Valber? Graças a Deus, tudo em ordem, tudo tranquilo. Olá, Carlos. Mirelle, doutora Mirelle, hoje nós fizemos uma audiência, né, doutora Mirelle? Foi ótimo reencontrá-la lá. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Doutora Carla, Vinícius. Nessa live é uma live especial. As lives que eu estou fazendo com convidados, elas são todas especiais. Vinícius, Camille, Daniela. Por quê? Porque eu estou trocando informações, estamos discutindo sobre temas específicos dos honorários sucumbenciais. E essa, Dr. Matheus, seja bem-vindo. Esta é a primeira live de uma série que eu quero fazer sobre os honorários sucumbenciais, mas com uma perspectiva diferente. Doutora Viviane, Luiz Antônio, com uma perspectiva diferente, uma perspectiva em que eu pretendo responder a indagações, a dúvidas que eventualmente vocês tenham. Cíntia Cari, seja bem-vinda, está lá em Goiânia, Morgana. Então, nós temos inúmeras questões, inúmeras indagações sobre honorários sucumbenciais, especialmente porque a Lei 13.467 alterou de forma sensível, né, esse tema no processo do trabalho. E alterou de uma forma tal... Olá, Elson, como vai? Tudo bem? Está aí em Minas, é um prazer recebê-lo. Olá, Danilo, da Execução Efetiva, que é um excelente canal sobre a execução trabalhista. Frauzino, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. E aí eu estou pretendendo, então, trazer algumas respostas a dúvidas que nós temos. E apesar de eu ter abrido a caixa de indagações apenas hoje, nós tivemos muitas perguntas. Eu quero ver se eu consigo responder a todos. Caso eu não consiga, eu vou organizar uma outra live para a gente poder discutir. Tá? Uma das perguntas que me foram apresentadas hoje é o seguinte: considerando... Olá, doutor Nélio, tudo bem? Marcinha. Considerando o princípio da causalidade, nas conciliações, não deveria atribuir os honorários advocatícios sucumbenciais lá para a parte reclamada? Essa pergunta talvez passe despercebido na situação do dia a dia, mas ela tem uma premissa muito interessante. Thelminha, tem uma premissa muito interessante, que é justamente isso. Vocês sabem que a ideia principal, a justificação normativa dos honorários sucumbenciais no processo do trabalho, consiste no princípio da causalidade, de forma que aquela parte que der motivos ao surgimento indevido do processo de uma ação trabalhista, e que ao final o julgador reconhecer que ela deu causa, ela será condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Carolina, tudo bem? Doutor Oswaldo, é um prazer receber todos vocês aqui. Estou vendo que tenho diversos alunos, tenho advogados aqui da nossa região, tem de São Paulo, temos de Minas. Então, se numa conciliação a parte reclamada tiver dado causa ao surgimento do processo e aí ele for extinto por uma conciliação, a princípio, por esta ideia, seria possível pensarmos em responsabilizar a reclamada. Mas veja só, quando ocorre uma conciliação, doutora Muriel e Pedro, não temos
a identificação de quem deu causa ao processo. Não temos. Quando ocorre uma conciliação, o processo é resolvido sem que o juiz identifique se foi a parte reclamante ou a parte reclamada quem deu causa ao surgimento desse processo. Pode até, subjacente nas discussões ali, estar flagrante que a parte autora não tem razão. O professor Rogério Ohira, um prazer recebê-lo. Pode até estar presente ali que foi a parte reclamada que descumpriu as obrigações contratuais e aí obrigou, ensejou o ajuizamento da ação e acabou resolvido por meio da conciliação. Todavia, neste caso o juízo não vai fazer esse exercício de identificação sobre quem deu causa ao surgimento do processo. Então, embora seja uma situação muito interessante, sobre a qual talvez tenhamos que pensar, mas pelo menos a princípio não temos ainda fundamentos para atribuir a uma ou a outra parte, Lara Liz, seja bem-vinda, não temos argumentos, elementos para atribuir a uma ou a outra parte a responsabilidade pelo pagamento dos honorários. Daí, Luiz Alencar, o que nós vamos fazer? Vamos entender que não há fixação de honorários sucumbenciais. Daí cada parte suporta os honorários do seu advogado. Dr. Paulo Vitor, seja bem-vindo também. Então, não há possibilidade, pelo menos no momento atual, de termos a imputação dos honorários advocatícios. Em caso de conciliação, à parte reclamante. É lógico que se as partes, no âmbito do acordo, e a gente às vezes identifica isso, aliás, tem ocorrido com uma certa frequência, as partes podem falar, olha, os honorários do reclamante devem ser pagos pela parte reclamada. Então vai pagar 15 mil para a parte reclamante, acrescenta mais 10%, acrescenta mais 15%, acrescenta mais 5%, mais 7,5%. Mas isso faz parte da definição estabelecida ali no acordo, na conciliação. Sejam bem-vindos, Drica. Uma outra indagação é o seguinte: processo já finalizado em que o autor teve deferimento da gratuidade da justiça. Processo já finalizado em que o autor teve deferimento da gratuidade da justiça, tendo os honorários sucumbenciais já sido descontados de seu crédito. Após decisão do STF, na ADI 5766, a possibilidade do reclamante reaver o valor indevidamente pago ao advogado da parte vencedora. Eu vou responder a isso, mas eu vou voltar a uma indagação feita pelo Danilo. Há necessidade de constar na ata que cada parte arcará com os honorários? Não há necessidade. Tá? Por quê? Porque se não houver a menção, isso pressupõe que a parte reclamante e reclamado definiram com o seu advogado a responsabilidade pelo pagamento dos respectivos honorários, que aí, neste caso, serão meramente os honorários contratuais. Doutora Débora, Giovana, Marcílio, prazer, Marcílio, recebê-lo aqui. Tá? Agora, nas hipóteses em que vai se pagar, por exemplo, 15 mil para a parte reclamante, e aí postula o pagamento também dos honorários advocatícios, sucumbenciais, aí é necessário que conste de forma expressa, é falar, 15 mil para o reclamante e 1.500, por exemplo, para o advogado da parte autora, para o advogado do reclamante. Aí, neste caso, a necessidade. Agora, se não falarem nada, pressupõe-se que cada parte suportará os honorários advocatícios de seu patrono. E isso é importante, Danilo, a gente observar, não no acordo, mas e numa sentença, depois da sentença ou antes da sentença. Né? Então, nós temos essa discussão, mas eu vou ver se eu consigo responder a essa hipótese ainda hoje. Caso eu não consiga, numa próxima live eu o farei. Doutora Lorena, obrigado, seja bem-vinda. Tá? Bem, nós tivemos Lidiânia, tudo bem? Lidiane, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós tivemos um número grande de perguntas sobre esse tema, sobre essa questão. E
E se tivermos já o pagamento dos honorários advocatícios antes da decisão do STF, lá na DI 5766. Como que ficamos? Como é a solução? Deixa então eu situar vocês. Qual que é? Quando a Lei 13.467 entrou em vigor, nós tivemos diversos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais. Durante um certo tempo, prevaleceu o seguinte: prevaleceu que, se o reclamante fosse condenado a pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e fosse-lhe reconhecido um determinado crédito, era possível a retenção desse crédito do valor para o pagamento dos honorários sucumbenciais. Eu lembro, Daniela, Adriana, Dr. Gumercindo, foi um prazer, tá? Eu lembro que eu, por exemplo, admitia essa possibilidade da retenção desde que o crédito do reclamante superasse os 50 salários mínimos. Marise, Mábia, Alexandre, diversos alunos, amigos, desde que superasse os 50 salários mínimos, porque era o parâmetro estabelecido no artigo 833, parágrafo 2º do CPC. Mas esse posicionamento meu não predominou, pelo menos no âmbito aqui do TRT. No âmbito do TRT, admitia-se a retenção de qualquer valor para o pagamento dos honorários advocatícios. E daí, se sobrasse algum valor, doutora Juliana, seja bem-vinda, se sobrasse algum valor, a gente passava para o exequente. Então, imaginemos que ele tenha postulado R$100 mil, perdeu 90, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios 10%, 9 mil. Foi reconhecido a ele o valor de R$10 mil, então ele vai receber 10 mil. Só que, como ele deve 9 mil a título de honorários advocatícios, ia lá nesse crédito dele, pegava os 9 mil, repassava para o advogado da parte reclamada e o reclamante ia ficar com R$1.000. Essa era a situação que nós tínhamos. Professor Geibson, como é que vai? Ilustre promotor de justiça em Goiânia, uma das maiores mentes em direito penal e processo penal aqui do estado de Goiás, seja bem-vindo. Maria Cristina, seja bem-vinda. Bem, o STF, e por que nós tínhamos essa regra? Porque a lei estabelecia essa possibilidade. O STF, então, na ADI 5766, falou, opa, essa previsão, ela viola o princípio do acesso ao judiciário, viola a gratuidade da justiça. Daí essa previsão é inconstitucional. Só que essa declaração aconteceu agora, dia 20 de outubro de 2011. Nós já tivemos, então, pelo menos no finalzinho de 2017, até agora, dia 19 de outubro de 2021, a possibilidade da condenação ao reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, do advogado da parte reclamada, e com trânsito em julgado. Olha só, o trânsito em julgado ocorreu antes da decisão do STF. E aí? Mas temos uma hipótese ainda mais grave. Doutora Núbia, Jean, sejam bem-vindos. Nós temos uma situação ainda mais grave. E não apenas o trânsito aconteceu antes da decisão da ADI, mas houve ali já a retenção do valor e o pagamento ao advogado. Aí nós temos, então, esta situação. Já houve o pagamento para o advogado da parte reclamada dos seus honorários que foram reconhecidos por uma decisão transitada em julgado antes da decisão da ADI. Por que eu estou enfatizando a decisão da ADI como marco temporal? Porque se o reconhecimento da responsabilidade do empregado pelo pagamento dos honorários do advogado da parte reclamada tiver transitado em julgado depois do julgamento lá da ADI, depois do dia 20/10/2011, aí essa decisão, o trânsito em julgado, se funda em uma norma tida pelo
STF como inconstitucional. Daí, nesta hipótese do trânsito em julgado posterior, basta, na execução, o reclamante vir e falar o seguinte: olha, essa decisão aqui, ela é nula. Há uma inexigibilidade dessa execução porque ela se funda em uma decisão judicial que o STF anteriormente reconheceu a sua inconstitucionalidade. É fácil. Eu admitiria, inclusive, doutora Vanessa, a uma simples petição. Não haveria nem a necessidade que fossem apresentados os embargos à execução, como o artigo 525 do CPC estabelece. Por quê? Se aquela decisão possui um vício em sua origem, à medida em que o trânsito em julgado aconteceu, depois que o STF reconheceu a sua inconstitucionalidade, então basta uma petição. Mas o problema mesmo é quando nós temos o trânsito em julgado anterior à decisão do STF. Daí não será possível a parte reclamante arguir esse vício em sede de embargos, menos ainda por uma mera petição. Emily Costa, seja bem-vinda, você está aí em Goiatuba, seja bem-vinda, tá? Pelo que o artigo 525 estabelece, é necessário o ajuizamento de uma ação rescisória. Vejam, se o trânsito em julgado for posterior à decisão do STF, basta uma simples petição ou embargos à execução. Se o trânsito em julgado tiver sido anterior, aí não. Tem que ser ajuizada uma ação rescisória. Só que aí nós temos uma outra questão. Ana Paula, seja bem-vinda. Cíntia, também. Uma outra questão. A ação rescisória por si só não suspende a execução do título. A ação rescisória não suspende a execução do título. Aí eu, juiz de primeiro grau, tenho que dar continuidade à cobrança dos honorários advocatícios devidos pelo reclamante. O que eu tenho feito no ato da homologação da conta? Tenho falado para os reclamantes o seguinte, porque muitas vezes eles têm suscitado isto lá na impugnação à conta e tal, eu falo, olha, isso não é um momento apropriado. Mas quando a gente inicia a execução ou da homologação da conta, o Danilo, eu falo o seguinte, olha, temos um débito do reclamante para com o advogado da parte reclamada e esse débito foi reconhecido como título transitado em julgado antes da decisão do STF. Então, eu não posso deixar de cumprir. Mas, pelo poder geral de cautela, eu vou lhe conceder, reclamante devedor, o prazo de 30 dias para que você, caso queira, ajuize uma ação rescisória e aí se houver a concessão de uma tutela provisória lá no tribunal na ação rescisória, eu determino a suspensão. Se não houver, eu tenho que dar continuidade, porque afinal de contas é aquilo que a sistemática processual estabelece. Aí o que acontece? E o reclamante devedor vai no tribunal, ajuiza a ação rescisória. E eu tenho visto diversos julgados, eu estive olhando a jurisprudência do nosso tribunal aqui, parece que já está caminhando para admitir com mais facilidade isso, a tutela provisória nessa situação, que determina a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios naquele caso. Ponto. Agora, e se nós já tivermos em um momento mais avançado da satisfação daquela dívida? Se nós já tivermos em um momento mais avançado, que foi justamente a pergunta da doutora Débora. Já houve o pagamento para o advogado da parte reclamada. Já houve o pagamento. Daí, pessoal, veja só, é necessário que haja o ajuizamento da ação rescisória. Vamos aguardar. Aí, nesse caso, não vai ter importância nenhuma a concessão da tutela provisória. Por quê?
Por quê, Juliana? Porque já houve a satisfação, já houve o pagamento. Vamos ter o andamento, o processamento da ação rescisória e o tribunal vai analisar lá o pedido formulado nessa ação rescisória. E ele vai falar, olha, efetivamente, o título judicial se assentou em uma norma que o STF posteriormente reconheceu como inconstitucional. Então, ela deve ser rescindida. Só que o tribunal não tem condições de mandar o advogado pagar, devolver, restituir os honorários advocatícios que ele recebeu. Por que que ele não tem? Pelo seguinte, a ação rescisória, ela não serve para determinar esse ressarcimento. O que vai ser necessário, então? Doutora Débora, pessoal, o que vai ser necessário, então? Vai ser necessário o ajuizamento de uma ação de repetição de indébito. Vão ser manejadas duas ações. A ação rescisória lá no tribunal para desconstituir aquele título e, desconstituído, vai ser necessário o ajuizamento aqui no primeiro grau da ação de repetição de indébito. Bem, aí você fala, mas como repetição de indébito à medida em que o advogado não recebeu um valor de forma indevida? Ao contrário, ele recebeu. Doutor Edvilson, seja bem-vindo. Caio também. Marcos, sejam todos bem-vindos. O advogado ele não recebeu um valor de forma indevida, tanto é que estava ancorado em um título judicial. Aliás, estava ancorado em um título judicial já transitado em julgado. Então, pessoal, apesar de nós termos esse argumento, nós termos essa compreensão que prevalece no âmbito da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentícia, mas aí pode ser aplicado também às verbas de natureza alimentar. O posicionamento do TST, Saulo, é no sentido o seguinte, de que cabe sim a repetição. Por quê que o TST tem esse posicionamento? Porque volta e meia nós temos ações rescisórias no processo do trabalho que discutem exatamente isso, parcelas de natureza salarial. É o reclamante, é o empregado que recebeu um valor a mais, ajuiza-se a ação rescisória, aí fala, não, pela irrepetibilidade, essa ação rescisória não vai ter efeito nenhum. O TST falou, opa, se eu admito a ação rescisória aqui, eu tenho que dar uma concretude a ela. Daí será possível, então, que haja a repetição das verbas de caráter alimentar e, inclusive, dos honorários advocatícios recebidos pelo advogado no processo. Bem, antes de responder à segunda parte da pergunta da doutora Débora, eu ainda vou tratar o seguinte. Neste caso da ação rescisória, quem vai ser a parte legítima para figurar no polo passivo? Pessoal, nós ainda temos uma divergência jurisprudencial, embora o TRT daqui da 18ª região acabou de prolatar um julgamento há cerca de um mês, e agora recentemente eu vi um outro julgado em que a relatora, doutora Silene, acolheu o posicionamento adotado naquele primeiro julgamento para definir o seguinte, Juscelino, seja bem-vindo, Juscelino é um ilustre professor, foi um ilustre professor lá da Unicerrado, nosso colega, é um prazer receber você, Saulo, que foi um aluno, prazer receber vocês todos, pessoal. Bem, o TRT assentou o seguinte, como agora nós temos os honorários advocatícios que são devidos exclusivamente para o advogado, os honorários sucumbenciais agora, de forma expressa, sem ter qualquer sofisma,
pelo CPC e pela CLT são devidos ao advogado. Ele é o credor daquele título. Ele passa a ser, depois da fixação, o titular daquela relação jurídica. Luiz Eduardo, que está em Morrinhos, ele passa a ser o titular daquela relação jurídica. Então, a relação jurídica que tem como objeto os honorários sucumbenciais é uma relação jurídica entre o reclamante e o advogado da outra parte. Daí, se ele é o titular daquela relação jurídica, deve ser, e consequentemente, o beneficiário daquela decisão judicial. Olá, Rosane, seja muito bem-vinda. Eu tenho que aprender com você, Rosane. Tá, Rosane é minha ilustre colega aqui em Itumbiara. Se o advogado é o titular daquela relação jurídica, e se aquela relação jurídica obrigacional for desconstituída, será ele, advogado, que sofrerá os efeitos daquela decisão. Dr. Marlos, não será a antiga parte reclamada. Ela não vai sofrer os efeitos dessa decisão na ação rescisória. Não. Apenas o advogado que recebeu os honorários. Daí, gente, a ação rescisória deve ser ajuizada exclusivamente em face do advogado da parte reclamada no processo original. Posso ajuizar em face da antiga reclamada? Dr. Murilo, professor Murilo, seja muito bem-vindo. Tá? Pode, mas o resultado muito provavelmente vai ser o reconhecimento da ilegitimidade da antiga parte reclamada e aí a fixação de honorários advocatícios na ação rescisória. Tá, tudo bem, sou beneficiário da gratuidade da justiça. Lá do processo anterior, prevalece para este? Não, não prevalece. Tá? Nós temos que obter nova gratuidade da justiça neste novo processo. Porque a gratuidade da justiça, ela permanece do momento em que for concedida até o final do processo, salvo se houver a revogação anterior, mas não alcança outros processos. Em cada processo, então, deverá ser analisada o pedido de gratuidade da justiça. Thelminha, seja bem, única consultora de moda, seja bem-vinda. Aliás, você já estava aqui, é um prazer ter também um público tão eclético. Janete. Bem, pessoal, agora respondendo à doutora Débora, que falou, se é possível, então, o ajuizamento da ação em face do advogado, e aí o doutor Márcio falou, doutor Hudson, não traga esse tema aqui. É que a gente está tentando trazer elementos para uma discussão. Dr. Haley, seja bem-vindo, tá? Discussão e que nós possamos construir algumas soluções adequadas. Eu acho importante isso, a tarefa do professor ou da gente que quer apresentar algo é justamente essa ideia de trazer uma solução adequada, uma solução que viabilize o atendimento do direito da parte autora, o atendimento do direito da parte reclamada, quando for o caso. Daniel Franzão, seja bem-vindo. Aí a doutora Débora fez a seguinte pergunta. E aí, qual que é o prazo prescricional? Que pergunta difícil, doutora Débora. Elaine, seja bem-vinda. Bem, pessoal, qual que é o prazo prescricional? Nós temos que analisar o seguinte. Para que possa ajuizar a ação rescisória, nós vamos ter um prazo decadencial de 2 anos contados a partir do trânsito em julgado da decisão do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade. Então, nós tivemos, a Ana Carol foi minha colega de faculdade, hoje está lá na Bahia, seja bem-vinda. Nós tivemos a decisão do STF lá no acórdão, o primeiro acórdão, em dia 20 de outubro do ano passado. O acórdão foi publicado
em março, abril, agora eu fiquei na dúvida, mas tivemos embargos de declaração. Embargos de declaração que eu confesso para vocês que eu não me recordo se houve o trânsito em julgado dessa decisão nos embargos de declaração. De toda forma, o termo inicial da ação rescisória é a partir do trânsito em julgado de 2 anos, pelo prazo de 2 anos. Elaine, seja bem-vinda. Aí você pode falar, mas professor, 2 anos, a partir do trânsito em julgado da decisão do STF, pode ser muito tempo. Já imaginou se tivermos o trânsito em julgado lá no início de janeiro de 2018? Tivemos até agora 2021 um período de 3 anos, 3 anos e meio. Isso não concorre para a insegurança jurídica? Concorre sim. Mas esse foi o critério adotado pelo legislador. Só que aí nós temos uma outra interpretação, que é a interpretação pelo professor Nelson Neri, que fala, olha, temos que contar 2 anos mais 2 anos. Então seria um período de 4 anos. Se a decisão do STF tiver sido prolatada acima do prazo de 2 anos do trânsito em julgado, não caberia essa rescisória. Temos um entendimento de um professor, de um juiz federal em Goiânia, eu me esqueci o nome dele, Cida, tudo bem? Bruna, como vai? Sejam bem-vindas. Que fala que o prazo seria de 5 anos, de forma similar àquilo que hoje estabelece para o documento novo. Mas, de toda forma, parece que a jurisprudência caminha nesse sentido. 2 anos lineares a partir do trânsito em julgado da decisão do STF. Daí surge o questionamento. Esses 2 anos para ajuizar a ação rescisória. Transitou em julgado a decisão na ação rescisória? Qual que é o prazo para a cobrança, para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, ou seja, perante o advogado? Nós não temos manifestação nenhuma até agora, nenhuma. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para a decisão do STF, tá? O STF, lá no julgamento proferido no dia 20 de outubro do ano passado, o acórdão foi prolatado agora, março ou abril, ele declarou a inconstitucionalidade total, ou parecia ter declarado a inconstitucionalidade total do parágrafo 4º do 791A da CLT, que estabelecia, doutor Ricardo, Fernanda, estabelecia o seguinte, que o prazo para a cobrança dos honorários advocatícios seria de 2 anos. Se houver o reconhecimento da inconstitucionalidade integral do parágrafo 4º, o prazo prescricional seria de 5 anos. Teríamos que recorrer seja ao CPC, seja ao Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906. Todavia, nos embargos de declaração foram prestados esclarecimentos. E aí constou o seguinte, olha, apesar de ter mencionado lá o parágrafo 4º, mas a expressão reputada, tida, declarada como inconstitucional, foi apenas aquela seguinte, ainda que lhe seja reconhecido crédito, neste ou em outro processo, suficientes para o pagamento. Então, esta foi a expressão. Se esta foi a expressão, preservou-se o restante desse dispositivo legal. Daí, permanece, então, o prazo de 2 anos. Então, nós vamos ter como prazo para o ajuizamento da ação de ressarcimento o prazo de 2 anos, de natureza prescricional. A não ser, doutor Arthur, seja bem-vinda, Fernanda e Isabela também está lá em Morrinhos, a não ser que a jurisprudência caminhe no sentido de reconhecer que o prazo seria um prazo decadencial, mas isso carece, então, de uma construção por parte da
doutrina. Desculpem, por parte da jurisprudência, né? Por enquanto é um prazo prescricional e esse prazo é de 2 anos. As principais perguntas que me foram enviadas foram justamente sobre esse tema, a ressarcibilidade, a possibilidade de ressarcir, de ressarcimento, ou então a desconstituição dos honorários da decisão que condenou a parte beneficiária da gratuidade da justiça ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Mas nós tivemos algumas outras perguntas. A aplicação temporal da Lei 13.467. Esse é um tema, gente, muito, muito interessante, que hoje talvez já tenha seguido um determinado direcionamento, mas eu queria então trazê-lo aqui para vocês. A Lei 13.467, ela foi publicada dia 13 de julho de 2017 e entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017. No início, tivemos diversos julgamentos no sentido de que essa lei deveria ser aplicada aos processos em tramitação, às ações ajuizadas anteriormente à vigência da 13.467. Sob o argumento, recorrendo a um fundamento lá do processo civil, de que os honorários advocatícios são fixados em sentença e, além disso, têm uma natureza de despesa processual. Daí, as alterações normativas no curso do processo aplicam-se aos próximos atos processuais. É aquilo que a gente aprende lá em TGP. Aquelas 3 teorias, teoria do isolamento do ato processual, respeitam-se os atos praticados, mas a nova lei processual se aplica aos processos em andamento. E se a nova lei processual estabelece a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, também deveria ser aplicado nesses processos antigos, mas cuja sentença foi prolatada após a vigência da 13.467. É um argumento, Francisco, Dr. Dico Chagas, estou vendo diversos ex-alunos aqui, atuais alunos também, é um argumento que prevalece no plano do processo civil, inclusive de acordo com a jurisprudência do STJ, mas que não me parece adequada. E eu analiso diversos aspectos. Primeiro, seguinte, será que os honorários advocatícios têm mesmo essa natureza processual? Afinal de contas, os honorários advocatícios estabelecem um bem da vida. Para quem? Para o advogado. Estabelece um direito material para o advogado. Então, não é meramente uma norma de caráter processual. Se é uma norma de caráter material, mas que se aplica no processo, ela não pode alcançar situações anteriores. Então, ações ajuizadas anteriormente não poderiam sofrer a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Além disso, e aí para confirmar esse posicionamento, essa lei está estabelecendo o quê? Um crédito para o advogado. Está estabelecendo a titularidade desse crédito, de forma expressa. Porque antes nós tínhamos eu não digo uma sofismação da regra lá do artigo 23 da Lei 8.906, que fala que os honorários são do advogado. Mas o STJ fala, não, os honorários são do advogado, mas é possível a compensação. Ora, como assim é possível a compensação? Eu sou o devedor de algum valor, mas eu sou o credor de algum valor. Meu advogado tem que sofrer as consequências dessa minha relação jurídica. O CPC, de forma expressa, proibiu, vetou a compensação. E a CLT, também na mesma linha, vetou a compensação. Agora, doutor Francisco, doutora Débora, não temos dúvida alguma em afirmar que os honorários são do advogado. A lei expressamente estabelece, ou seja, estabeleceu quem é o credor desses honorários. Quando a gente estabelece quem é o credor, nós aprendemos isso
lá no primeiro semestre, no terceiro semestre, está estabelecendo uma relação jurídica de direito material. Daí, se eu admito que pode haver a alteração, pode haver a aplicação da norma anterior, seria possível, então, que essa norma anterior passasse a falar: os honorários agora não são do advogado, são da parte. Os honorários agora são do Estado. E daí? Estará alterando uma relação jurídica de direito material. Então, mais um outro argumento segundo o qual eu entendo que a Lei 13.467 só deve ser aplicada para os processos ajuizados, para as ações ajuizadas a partir da vigência da Lei 13.467. Bem, tem um outro argumento que é o da segurança jurídica. A Thelminha, obrigado, Thelma, pela presença, tá? A Thelma ajuiza uma ação confiando num determinado sistema, numa determinada situação. Olha, eu vou ajuizar essa ação porque eu não vou sofrer uma consequência. Ou se eu sofrer a consequência, ela será um valor menor. Mas aí no curso do processo vem uma alteração normativa e amplia essa condenação. Era apenas 5%, agora passa para 50%. Pela ideia de que os honorários advocatícios têm a natureza processual e, consequentemente, a inovação se aplica, deveríamos também admitir essa ampliação dos honorários advocatícios. Mas imaginemos o seguinte: eu ajuizo a ação trabalhista hoje. Está previsto o pagamento de honorários advocatícios de 5% a 15% no processo do trabalho. Amanhã vem uma lei e fala o seguinte: a partir de agora não teremos mais honorários sucumbenciais no processo do trabalho. Ou, aliás, é aprovada a lei que tem o projeto de lei lá Exatamente, Ricardo, exatamente, segurança jurídica. É aprovado o projeto de lei que foi apresentado lá na Câmara no ano passado, que estabelece o seguinte, que os honorários advocatícios no processo do trabalho somente serão devidos caso a condenação não supere 5 salários mínimos. Não supere 5 salários mínimos. Tem esse projeto de lei lá. Tá? Daí, essa lei é aprovada. Mas aí, na ação ajuizada pelo Francisco, houve o reconhecimento de que o reclamado deve o valor de R$10 mil. Se a gente admitir essa natureza processual, ou seja, a aplicação imediata da lei que regula o regime financeiro, o Francisco não vai mais receber os seus honorários advocatícios. Se agora tínhamos dúvida porque estabeleceu uma condenação nova, pelo mesmo critério deveria ser aplicado se deixasse de estabelecer essa parcela. Mas agora, concluindo, Adriana, minha amiga, seja bem-vinda, tá? Concluindo, pessoal, Doriva, é um prazer receber, ilustre professor de inglês, meu amigo de infância, seja bem-vindo, tá? O TST, no IRR 341 de 2013, definiu diversos temas sobre honorários advocatícios. Ele já tinha feito por meio da instrução normativa número 41, que falava o seguinte: olha, só são devidos honorários advocatícios nas ações ajuizadas a partir da vigência da 13.467. Eu nunca adotei a instrução normativa 41 pelo seguinte, Márcia: a instrução normativa é um ato de natureza administrativa. É um ato de natureza administrativa. E aí não me parece que o TST tenha legitimidade por meio de um ato administrativo em definir como que o juiz deve interpretar a norma. Não me parece. Essa instrução normativa padece de um vício de legitimidade. Eu, inclusive, escrevo isso no meu livro. Mas daí,
O TST, que já vinha decidindo nesse sentido, ele fala, no IRR, fala o seguinte, olha, somente para as ações ajuizadas a partir da vigência da entrada em vigor da Lei 13.467. Então, agora, me parece que não temos dúvida alguma. Sabe por quê, Adriele? Pelo seguinte, o IRR tem um caráter de precedente vinculante. Daí, ele obriga os juízes de primeiro e segundo grau. Temos uma dúvida se obrigaria também as turmas do TST, mas isso é uma outra questão, é um outro ponto que às vezes a gente pode discutir sobre isso, tá? Bem, pessoal, eu tenho uma outra pergunta. O Dr. Ricardo fala, doutor, concorda que o advogado não precisa de preparo o depósito recursal para recorrer? Dr. Ricardo, eu vou responder essa pergunta sua, mas quando eu apresentar uma outra situação que tem inerente, que tem vinculação com esse tema que eu acabei de responder. Esse tema que eu acabei de responder diz respeito à aplicação da norma que regula o regime financeiro no tempo. Eu trato disso naquela minha obra, Honorários Advocatícios, lá no capítulo 4, em que eu procuro uma sistematização. E eu defendo lá por diversos argumentos, que as normas que alterem o regime financeiro devem ser aplicadas aos novos processos ou aos novos atos processuais. E aqui eu quero enfatizar isso, aos novos atos processuais. Tá? Daí, se entramos com uma ação, as custas são de 2% e depois ocorre ampliação para 20% somente para as novas ações. Mas aí temos a seguinte situação. Eu tive uma sentença hoje, cujo valor do depósito recursal é de R$10.000. Amanhã daqui 5 dias, entra em vigor a nova alteração estabelecida pelo TST, no sentido de que os depósitos recursais em recurso ordinário não são mais de 10 mil, mas sim de 15 mil. O posicionamento do TST é que, se o recurso for interposto depois da entrada em vigor desse ato normativo que elevou, que fixou os novos valores, devem ser observados os novos valores. Mas eu entendo que não, e eu defendo isso no meu livro. Eu entendo que deve ser aplicado o regime financeiro, e aí o valor, R$10.000, presente no momento do início da faculdade processual, no momento da intimação, no momento da sentença. Embora eu saiba que o posicionamento do TST não é esse, mas eu, por exemplo, estou apoiado, por exemplo, no professor de Mato Grosso do Sul, Júlio César Beber, na obra dele sobre recursos ordinários, em que ele expressamente fala, olha, os pressupostos recursais devem ser aqueles presentes no momento do início da faculdade do ato processual. Ponto. Parou. Aí agora eu venho a responder a pergunta do doutor Ricardo. O doutor concorda que o advogado não precisa fazer o preparo do depósito recursal para recorrer? Doutor Ricardo, a princípio, a minha sentença, que reconhece o crédito dos honorários advocatícios, fixou para ele uma situação ativa. Ele é credor. E se ele não concorda com o valor, não tinha que ser fixado apenas 5%, não, tinham que ser fixados 15%. Ele vai recorrer, o advogado vai recorrer. E aqui eu vou deixar uma indagação. Será que a parte pode recorrer para aumentar os honorários advocatícios? Para aumentar exclusivamente os honorários advocatícios? Quem saiba eu responda isso numa live futura, tá? O advogado, ele é um credor, então ele não tem necessidade de fazer o depósito recursal,
Porque lembremos que o depósito recursal deve ser feito para aquela parte que foi condenada em uma obrigação de pagar. Tecnicamente, uma obrigação de dar, né? Mas imaginemos nessa ação rescisória, ou naquela ação de repetição de indébito. E aí a sua pergunta, Ricardo, tem uma pertinência enorme. Na ação de ressarcimento de indébito, que foi ajuizada em face do advogado, o juiz falou, olha, doutor Ricardo, infelizmente, você recebeu um crédito que está fundado em um título, que é fundado em uma norma, que o STF reconheceu inconstitucional. E já houve a desconstituição desse título lá pelo TRT ou pelo TST. Daí, infelizmente, eu vou ter que condenar você a pagar, devolver os honorários advocatícios, R$10.000. Aí eu imponho a você essa condenação. Para você recorrer, então você terá sim que realizar o depósito recursal, a não ser que você seja beneficiário e obtenha naquele processo o benefício da gratuidade da justiça. Tá? Obrigado, Dr. Heiler. Exatamente, Dr. Ricardo. Normalmente é todo dia 1º, bem no início de agosto. Eu não sei se este ano foi um pouco antes, tá? Mas é sempre aqui na metade do ano em que o TST faz o levantamento da inflação nos 12 meses anteriores e procede ao reajuste dos valores dos depósitos recursais. Doutor Ricardo, eu acho que nós estamos no mesmo sentido. A parte não tem legitimidade, pelo menos a princípio. Mas é interessante que a jurisprudência do TST, do STJ, a doutrina majoritária, entendem que a parte teria legitimidade para recorrer, ainda que seja do capítulo exclusivo dos honorários advocatícios. É aquilo que eu falo no meu livro, tá? Vocês podem perceber que tem um pouco do meu livro aqui, nisso que nós estamos, ou muito, aliás, que nós estamos discutindo, porque foi uma pesquisa muito gostosa de fazer. E assim, eu busquei alguns argumentos que eram temas que eram tratados pela doutrina, pela jurisprudência, trouxe alguns outros que sequer eram cogitados pela doutrina, pela jurisprudência. E a doutrina e a jurisprudência admitem essa legitimidade para o recurso exclusivo quanto aos honorários advocatícios, fundado no pensamento anterior em que os honorários advocatícios não eram uma verba destinada exclusivamente ao advogado. Só era para o advogado aquele que sobrasse da compensação. Então, me parece que há uma necessidade de construir. Olá, Rosiane, Paloma, a Simara. Há necessidade de construirmos toda uma teoria, toda uma fundamentação a partir do novo panorama que foi desenhado pelo CPC de 2015 e pela CLT de 2017. Há essa necessidade. Não nos atentarmos unicamente àquelas construções já existentes. Porque aquelas construções já existentes podem estar assentadas, fundamentadas em posicionamentos que hoje não mais prevalecem segundo o ordenamento jurídico atual. E aí eu dou um exemplo recente, que foi o tomado no incidente no IRR 341/2013, que eu acabei de falar para vocês agora, né? Nesse incidente foi assentado que, doutora Bruna, seja bem-vinda, foi assentado que não se admite a figura dos honorários ressarcitórios, honorários de ressarcimento no processo do trabalho. Não se admite. Então, eu, reclamante, sou obrigado, porque houve descumprimento da legislação, a ajuizar uma ação trabalhista. E aí o juiz reconhece que eu tenho um crédito a receber. A parte reclamada vai pagar os honorários
sucumbenciais, mas eu vou pagar os honorários contratuais, a não ser que eu tenha feito um contrato exclusivamente por cota litis. Exclusivamente. Né? Mas eu não fiz esse contrato exclusivamente, cota litis não, desculpe, apenas pelos honorários sucumbenciais. Mas ficou estabelecido que eu vou pagar os honorários contratuais. 15%, 20%, 25%. Então eu ganho, o que vai acontecer? Eu tenho que cumprir aquilo que eu contratei. E é possível, sim, a acumulação dos honorários sucumbenciais e os honorários contratuais. Não era possível no âmbito da 5584, em que estabelecia para o sindicato o dever de prestar assistência judiciária, que era uma das pouquíssimas hipóteses em que cabiam os honorários sucumbenciais no processo do trabalho. Agora, não. Agora, então, é possível essa acumulação. Mas vejamos só, se eu tenho que pagar os honorários contratuais decorrentes do descumprimento da legislação, é lógico que eu sofri um prejuízo. Eu estabeleci, contratei honorários de 20%. Então foi reconhecido para mim 100 mil. O meu crédito líquido vai ser quanto? 80 mil. Por quê? Porque 20 mil são utilizados para os honorários contratuais que eu acabei de falar para vocês, que é possível ver essa acumulação. E aí, eu deixo a pergunta para vocês, porque estamos encerrando, gente, infelizmente. É possível postular o recebimento desses honorários contratuais pelo IRR 341? Não. Mas eu apresento para vocês, na minha obra, eu apresento para vocês, depois, em uma outra live, argumentos, fundamentos que possibilitam vocês discutirem num processo, numa ação trabalhista, para obterem o ressarcimento dos honorários contratuais até um determinado limite. Eu trago para vocês elementos que permitem a superação ou a distinção em relação ao IRR 341. Pessoal, que maravilha! Fiquei extremamente feliz mesmo pela presença de vocês. Tá? É um prazer sempre a gente poder discutir esse tema, honorários advocatícios, que resulta de uma pesquisa profunda que eu fiz por cerca de 3 anos, mas eu já venho pensando sobre esse tema há bastante tempo. E essa pesquisa resultou na minha obra Honorários Advocatícios, Gratuidade da Justiça, Despesas Processuais, em que eu faço análise de todo o regime financeiro no processo de trabalho, que não se assenta apenas nesse tema, mas também depósito recursal, custas, honorários periciais, gratuidade da justiça, acesso à justiça e de diversos outros, tá? Muito obrigado. Eu quero fazer um convite para vocês. Amanhã eu farei uma outra live, também às 19 horas, com o Dr. Marco Aurélio Peixoto. Dr. Marco Aurélio Peixoto, ele é advogado da União e o tema será Honorários Advocatícios e a Fazenda Pública. É um tema riquíssimo, é provavelmente um dos temas que eu tive mais dificuldade para pesquisar durante a elaboração dessa obra. Eu convido todos vocês para que nos assistam amanhã. Tá? Será um prazer contar com a presença de vocês e a gente se encontra lá. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.